Salmo 97, versículo de número 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, graças a Ti, por esta oportunidade de ministrarmos a Tua palavra. Senhor, esta é a Tua igreja, o Teu povo nos escuta. Agora, Senhor, lemos a Tua palavra. Ó Deus querido, nos ensina a ministrar a Teu povo, Senhor, porque é um povo especial, que Tu cuidas com cuidado, com zelo. Então, Senhor, que sejamos zelosos pela Tua palavra também, e sejamos transmissores da Tua verdade esta noite, no nome de Jesus. Amém. Você se assenta glorificando a Deus. Queridos irmãos, a semana passada nós falamos sobre juízes e juízos, e falamos sobre o papel da igreja. Falamos aqui, se os irmãos que estavam presentes, falamos aqui de como Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai nos orientar e nos ensinar que nós precisamos, por termos sido escolhidos para julgar este mundo e os anjos, é o que Paulo diz, que nós devemos estar aptos a julgar as coisas mínimas, as coisas da vida, as coisas naturais, os problemas do cotidiano. E Paulo vai dizer que, ai de nós se nos atrevermos a levarmos as causas dos crentes, daqueles que comungam a mesma fé, que devem ter entre eles homens sábios, que possam julgar as causas. Ai de nós, se fizermos o contrário, levarmos as nossas causas para os ímpios julgarem. Então, Paulo vai nos ensinar um princípio. Primeiro, nós precisamos cuidar entre nós dos nossos problemas, porque Deus nos capacitou para isso. E falamos sobre essa questão de juízes. Deus nos capacitou, Deus nos deu, no momento da criação, algo que nos diferencia de todos os outros seres criados. Todos os outros seres criados são diferenciados de nós no momento da criação, não simplesmente porque Deus nos fez com as suas mãos. Isso é importante, mas não é o essencial do que nos faz ser diferentes dos outros ou das outras criaturas. A principal característica de um homem é a capacidade intelectual dele, superior à dos animais. Então, naturalmente, Deus nos deu uma capacitação. E essa capacitação foi justamente este dom maravilhoso que é o cérebro humano. Essa coisa fenomenal. Nenhum outro ser criado tem a capacidade criativa que nós temos. Não é? O homem não foi criado para voar, mas voa. O homem não foi criado para mergulhar nas profundezas das águas, mas mergulha, porque criou equipamentos capazes de tudo isso fazer. E não existe nenhum ser criado que consiga, por exemplo, a velocidade que o homem consegue através das máquinas que ele cria. Coisa sensacional. Eu, quando era mais novo, eu ficava impressionado. Até hoje eu ainda quero entender, mas não quero mais entender. Aquele gravador antigo que você nem conhece, nem sabe o que é. Como é que a voz da pessoa saía daquela fita? É incrível. E quem criou isso? O homem. Porque Deus lhe deu capacidade para compreender as coisas. Neste momento que nós entendemos essa capacidade que nós temos, não podemos fugir também da outra capacidade que Deus nos deu, que é a capacidade de julgar as coisas. Isto é certo? Isto é errado? Conceitos estéticos, inclusive, isso é bonito, isso é feio.
Não é verdade? Todos nós fomos dotados por Deus dessa capacidade. E se somos capazes e capacitados por Deus para julgar, para sermos bons juízes de causas, porque temos essa compreensão do mundo, podemos analisar. Por exemplo, um leão, ele é um predador natural de um animal, e esse animal está em extinção. O leão não para pensar assim, não vou comer não, porque esse é o último da espécie. O leão não pensa nisso não. Dá para entender isso aqui? Mas o ser humano, não, vamos preservar, porque estes são os últimos exemplares de determinada espécie. Claro que tem um ou outro que como louco age, mas nós entendemos facilmente que podemos administrar isso ou aquilo, aquele animal ali serve para o meu alimento, mas se eu comer a última espécie da terra, ela jamais vai se reproduzir e eu não terei mais essa capacidade de me alimentar dela. Então o homem tem essa capacidade. E quem deu? Deus. Logo, não fique pensando que Deus está dizendo, pensando, olhando para você, imaginando. Não, ele fez isso porque ele não sabia que era errado. Porque quando Deus lhe capacitou, ele lhe deu discernimento para isso, lhe deu capacidade intelectual para tomar decisões. E aí, queridos irmãos, é que entra a nossa mensagem de hoje. Quando não somos bons juízes das causas, nos tornamos réus do juízo. Quando não somos bons juízes das causas, nos tornamos réus do juízo. Semana passada, falando sobre o papel da igreja, demos um exemplo aqui, e quero fazer um ajuste em algo que foi falado a semana passada. Nós falamos sobre Lutero. Quantos lembram? E dissemos que Lutero tinha pregado as suas teses em um determinado lugar. E como eu tenho a capacidade de julgar o que é certo, o que é errado, quando alguém me traz uma informação, ou quando eu busco essa informação, eu queria dizer aos irmãos que Lutero não pregou as suas teses em Westminster. O Westminster é palco de uma outra história. Ele pregou as suas teses no castelo de Wittenberg. Veja, eu sou capaz de me orientar melhor e ou por alguém que me instruiu, ou pela minha própria leitura, descobri que cometi um erro. E estou aqui retificando ou ratificando a minha colocação equivocada. Observe. Por que faço isso? Porque Deus me dotou desta capacidade. Se nas coisas mínimas eu preciso ser um bom juiz, imagine em coisas mais profundas. E aí eu quero mostrar aos irmãos, através de casos concretos, que todas as vezes que o homem errou no seu julgamento daquilo que lhe era apresentado, ele se tornou réu do juízo. Todas as vezes que o homem errou no seu julgamento, como um bom juiz, quando ele errou nessa capacitação que Deus lhe deu, ele se tornou réu do juízo. Primeiro caso concreto, a queda. Gênesis 2:16 e Gênesis 3:4. Depois, no Gênesis 2:16, Deus vai dizer assim: e colocou o Senhor Deus ao homem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá uma informação ao homem. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que todos vão responder a mesma coisa. Alguém daqui iria comer o fruto daquela árvore? Faz assim com a mão, se você ia comer. Ninguém. Ninguém ia comer. Ninguém ia comer. Amém. Mas estes mesmos homens e esse mesmo homem e esta mesma mulher vai receber, através da mulher, uma nova informação. Gênesis 3:4. Então a serpente
disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, eu quero que você entenda bem aqui. Está exposto diante da mulher o conselho de Deus e o conselho da serpente. A informação trazida por Deus e a informação trazida pela serpente. Alguns estudiosos que querem aprofundar o assunto vão dizer: não, mas quem tinha que ter cuidado disso era Adão, porque foi Adão que ouviu de Deus. Tudo bem, não tem problema. Mas quando a mulher levou o fruto para Adão, agora quem está ouvindo da mulher já é Adão. Então Adão era capaz de julgar como ou não como. Os irmãos estão compreendendo até aqui? Come ou não come? Bom, de um lado você tem um Deus criador. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda a profundidade deste Deus e do seu relacionamento com Adão. Enquanto nós cremos naquilo que nós lemos nas Escrituras e que nosso coração é confirmado pelo Espírito Santo, Adão conversava diretamente com Deus. Tá? Para você entender que Adão conversava diretamente com Deus e sabia que Deus o tinha criado. Não é como alguém pode estar aqui com alguma dúvida: será que nós fomos criados por Deus ou evoluímos? Alguém pode ter essa dúvida. Adão não tinha essa dúvida. E recebe as informações. Adão era capaz de julgar se deveria comer ou não. Dá para entender isso? Ele foi capacitado para isso. E o que é que Adão faz? Nós conhecemos a história. Adão come. Eu disse que todas as vezes que não somos bons juízes, somos réus do juízo. Réus do juízo. Primeiro, a serpente: maldita és, e pó comerás todo dia da sua vida. Juízo de Deus. A mulher: todo mundo aí agora, as mulheres, se preparam. Você foi condenada a manter uma inimizade do seu fruto, do fruto do seu ventre, com o fruto da serpente. Inimizade. Depois, dor. A Bíblia diz: aumentarei grandemente a tua conceição. Está sentindo dor aí? Foi lá atrás. Você lembra quando você foi ter o seu primeiro parto? Foi lá atrás. Depois, as mulheres, eu não vou nem olhar para o público, vou virar-me de lado. Submissão ao seu marido. A Bíblia diz: e para ele será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Sobre ela dominarás. Ou seja, o marido tem domínio sobre a sua esposa. Consequência de quê? Réus, porque não julgou direito aquilo que deveria ter julgado bem. Réus do juízo. E o homem: maldita é a terra por causa de ti. Comerás com dor, e com suor do teu rosto. A terra não será mais esse prazer que você encontrou no jardim. Ela agora será inóspita. Vai ter dengue. Vai ter coronavírus. Vai ter espinhos e cardos. Vai ter doença. Tudo por quê? Porque você não julgou corretamente aquilo que foi capacitado para julgar. Aí tem uma tragédia quando não somos bons juízes das causas. Preste atenção: a gente leva alguém junto conosco. Adão e Eva, toda a humanidade e a terra. E nós, nas nossas atitudes, a gente leva alguém junto conosco. E acaba pagando pelas consequências daquilo que você não fez um bom julgamento. Romanos 5,12 diz assim:
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Escute bem, Adão pecou lá atrás e levou com ele toda a humanidade. Preste atenção no que eu vou dizer. Cuidado quando você for julgar algo, porque o seu julgamento, se ele for ruim, você pode levar pessoas junto com você. Como eu gosto de dar exemplos, irmãos, nós estamos vendo um cenário que está passando na televisão por estes dias. Ora, eu vou fazer um julgamento. Devo ou não me aproximar de fulano em um relacionamento, namoro, que pode surgir depois um casamento, um noivado e um casamento. Devo ou não? Devo ou não? Você está sendo um bom juiz? Cuidado com as consequências. Nós estamos vendo agora na televisão o caso de uma mãe que, se separando do seu ex-marido agora, do seu marido, tinha um filho com ele, passa a conviver com outro homem, e quais foram as consequências? Cuidado, quando não somos bons juízes, somos réus do juízo. Queridos, nós precisamos entender, por todos os lados, nós somos resultado das escolhas que estamos fazendo. E fazemos as escolhas de acordo com os nossos julgamentos. Aí eu vou falar. Tem gente que não era nem para você passar pela porta, mas você não sai de dentro da casa. E você sabe disso. Porque você é capaz de fazer juízo de valor. Você sabe distinguir quem serve para estar presente na sua vida e quem não serve. Todas as vezes que você não faz um bom juízo, não tem bom julgamento das coisas, você será réu. Eu vou falar um pouquinho. Aquela pessoa que não deveria ter entrado nunca na sua casa, mas você permitiu. Às vezes foi ela quem levou o teu marido. Não soube julgar direito. Isso é pessoa para estar dentro da sua casa, influenciando no seu lar. Todas as vezes. E aí vem as consequências. E as consequências, às vezes, atingem outras pessoas que não foram culpadas do nosso julgamento equivocado. Aquele lugar que não era para você ter ido. Oh, meu Deus. Tua mãe te avisou. Teu pai te falou. Eles disseram, meu filho, eu sei que este lugar não é para você ir. E o que foi que você fez? Réus do juízo, porque não fomos bons juízes. As informações chegam para nós. Falei esses dias com os adolescentes, nós estamos vivendo um tempo em que as informações estão chegando. O problema é, estamos fazendo bons julgamentos das informações que estamos absorvendo? Porque se não fizermos isso, seremos réus do juízo. Segundo caso, esse caso é interessante. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 17, a Bíblia diz assim, lá estão os 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Isso é um mandamento de Deus. E tinha um personagem que você gosta muito, que conhecia o mandamento. Salmo 119, 11. O Salmo 119, algumas pessoas atribuem a Davi, outros a Jó ou a Daniel. Nós vamos assumir
Davi como personagem e escritor do Salmo 119. Ele diz assim no versículo de número 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, glória a Deus. Mas pegou a mulher de Urias. Queridos, observe, não é a falta de conhecimento. Davi conhecia o mandamento, ele tinha informação. O problema é que ele não foi um bom juiz. Agiu sem pensar nas consequências. Agiu sem notar que estava desobedecendo o mandamento. Ele conhecia o mandamento. Mas, queridos, se você não é um bom juiz, você será réu do juízo. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Queridos, isso aqui é muito poderoso para nós nos orientarmos na nossa vida. Escute, eu estou falando do rei Davi, o escolhido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não abre mão de trazer juízo, mesmo aos que ele escolhe. Então, não coloque-se no pedestal de queridinho de papai, porque papai sempre vai julgar com justiça. Justiça e juízo são as bases do seu trono. 2 Samuel 12, 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, Davi, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Aminon. Esse é o profeta Natã trazendo a voz do Senhor, o assim diz o Senhor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Consequências, réus do juízo de Deus. Porquanto me desprezastes, desprezou a quem? A Deus. E tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres. Deus está falando com Davi, viu? Réus do juízo. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual deitará com tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Se não somos bons juízes, seremos réus do juízo. Aí alguém pode pensar assim: mas no Novo Testamento é diferente. Não, Deus continua mesmo Deus, não mudou em nada. Se você fizer maus juízos, se você fizer maus julgamentos, se você não for um bom juiz, Deus manterá a sua justiça e o seu juízo. Davi, queridos irmãos, eu preciso dizer isso aqui, é aquele homem que, no seu relacionamento com Deus, todos nós queríamos ser. Não é? Atrás das malhadas, escondido lá, ninguém o conhecia. Eu vou falar assim só para poder te atualizar. Um pastorzinho da igreja pequena, cuidava do rebanho pequeno lá do seu pai. Aí Samuel veio, disse: olha, eu vim aqui porque eu vou derramar o óleo sobre um dos teus filhos. Eita, todo mundo queria ser Davi, não é verdade? Na família de Davi, todos queriam ser Davi. E você também gostaria de ser. Mas o que é que acontece? Ele é ungido rei.
na presença dos seus irmãos, é elevado à posição, senta no trono, vence todas as guerras. Deus ali nunca deixou Davi na mão. Mas o que acontece? Davi faz um julgamento equivocado. Eu vou pegar a mulher de Urias, porque ninguém está vendo. Eu vou, é só um tempo enquanto Urias está na guerra, não tem problema, ninguém vai saber. Réus do juízo. Ele pensa que ninguém vai saber, mas Deus está do céu dizendo: todo Israel saberá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, eu dei 2 exemplos e eu acho que os irmãos estão satisfeitos com os exemplos. Tá bom? Então agora nós vamos falar das recomendações para nós, dadas pelos apóstolos. E nós vamos agora compreender se estamos ou não sendo bons juízes. Amém? Agora a gente vai deixar Adão de lado, né? Já estamos pagando o preço. Vamos deixar também Davi de lado, ele já pagou o preço. E agora vamos falar sobre nós, para que não nos tornemos réus do juízo. As recomendações dos apóstolos quanto aos falsos profetas e falsos mestres. É para nós, é para os nossos dias. 1 João, capítulo 1, 19. João diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João capítulo 4, versículo de número 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Eita Deus! Antes, provai. Provai aqui pode ser facilmente trocado a palavra por julgar. Provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vá guardando aí as informações, viu? Por favor. 2 João capítulo 1, 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Se alguém vem ter convosco, não tais esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Eu vou repetir. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina que eu estou ensinando, não os recebais em casa, nem tampouco a paz do Senhor, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 3 João capítulo 1, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só, eu fiz um apanhado aqui, só no livro de João. Se a gente for correr todo o Novo Testamento, em todos os lugares do Novo Testamento, tem uma recomendaçãozinha que você deveria estar guardando, para que na hora do momento do julgamento, você estivesse pronto para julgar com qualidade, para que não se torne réus do juízo.
Se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não os recebeis em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem os saúda tem parte nas suas más obras. Muito bem. Queridos irmãos, os textos que nós lemos são suficientes para eu dar o exemplo que eu preciso. Quantas vezes nós temos o conhecimento da verdade de Deus, das Escrituras, e nos deixamos levar pelos falsos profetas e falsos mestres? E como eu disse a semana passada, Lutero faz um julgamento. Não, a igreja católica, apostólica romana está tendo uma conduta equivocada sobre as indulgências. A sua forma de pregar está equivocada. E sobre as indulgências, que foi a tese 54 que nós lemos, e frisamos só nela, mas há 95 teses, Lutero diz assim: abominável é para um sermão quando nele se fala mais das indulgências de dinheiro, de compra de bênção, do que da palavra de Deus. Vê. E aí eu volto agora para nós, que devemos ser a igreja que faz o julgamento correto das coisas. Quantas vezes nós temos nos colocado numa posição de acomodação? Me perdoem aqui a expressão. Você está tão acomodado que você já se tornou preguiçoso. Preguiçoso mental para fazer o julgamento correto que Deus lhe capacitou para fazer. Ei, estes que estão pregando isso, são falsos profetas, falsos mestres, ou são homens de Deus? Estes que estão deturpando a palavra de Deus, no tempo dos apóstolos, já tinha gente dizendo, naquele tempo, por isso que o apóstolo vai dizer assim: julgai os espíritos. Se diz que Jesus não veio em carne, tu já sabe que esse aí é o anticristo. Ora, para aquele momento, era um teste emergencial, digamos assim. Faz o teste. Por quê? Porque aquela doutrina nova estava se espalhando no meio da igreja. Aí o que é que João vai dizer? Faz o teste. Se vier trazendo uma doutrina diferente desta, ou seja, Jesus encarnou, se vier trazendo uma doutrina diferente desta, você rejeita logo, nem saúda ele. Porque se você saudá-lo, você está dizendo para as outras pessoas que tem parte com eles. Percebeu? Muito bem. Ora, se nós não temos ninguém no nosso meio dizendo que Jesus não veio em carne, você precisa atualizar o teste. Dá para entender isso ou não? O teste para aquele momento é: ele disse que Jesus não encarnou. Esse é o teste para aquele momento. E o teste para o nosso momento, sou eu e você que vamos julgar qual é o teste correto para o que estão ensinando nos nossos templos, nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Glória a Deus. Queridos irmãos, preste atenção aqui e me dê um momento da sua atenção. Uma certa irmã me contou uma história e eu guardei isso aqui, falei com ela no momento. Vou falar aqui, não vou citar a pessoa. Ela disse a mim que alguém, só pode ter sido alguém, que ensinou a ela, só pode ser um falso mestre. Mas você precisa atualizar o teste. Disse a ela que a vacina rouba o DNA de Deus. Queridos, se você fosse um bom julgamento, tivesse um bom juiz, fosse um bom juiz, você imediatamente saberia que isso é doutrina de falso profeta, é doutrina de falso mestre. Por quê? Porque ninguém, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ora, o DNA que Deus implantou em nós de maneira espiritual pode ser arrancado por algo criado pelos homens. Isso é inconcebível. E por que alguém prega isso nas nossas igrejas e nós ainda o saudamos com a paz do Senhor? É verdade. Se nós permitirmos essas coisas, nós seremos réus do juízo de Deus. Eu vou provar nas Escrituras que todas as vezes que nós não combatemos as falsas doutrinas, nós seremos vítimas e, consequentemente,
pagaremos o preço, porque estamos deixando isso acontecer. Réus de juízo, blasfêmia e profanação. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, olha só, a culpa é nossa, porque não fazemos o julgamento correto. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, oh meu Deus, nos guarda, será blasfemado o caminho da verdade. Sabe por que fazem chacota dos crentes hoje? Porque você um dia permitiu, você não julgou da forma correta, e é por isso que fazem chacota. Não eram de nós, porque se fosse como nós, estariam conosco. E aqui eu não estou falando de denominação, eu estou falando de doutrina. Mudaram foi a doutrina. A placa da igreja pouca importância tem se pregássemos o mesmo evangelho. Mas a realidade é que estamos trocando, não é a placa da igreja somente, estamos trocando a doutrina. E por causa disso, o caminho da verdade tem sido blasfemado. Quem nunca ouviu a piada? Quem nunca ouviu? Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram, eu já ouvi várias vezes. Se Jesus Cristo é o caminho, Edir Macedo é o pedágio. Sabe por que o caminho da verdade está sendo blasfemado? Porque você não disse, não é como nós. Porque se fosse dos nossos, estariam ainda pregando a mesma mensagem. Sabe por que o caminho da verdade é blasfemado? Porque aparece um profeta na televisão, conta uma mentira que vai morrer 500, 30, 1 milhão, 10 milhões, que ninguém pode sair na porta de casa no dia 30 de março, porque se sair morre, e você dá glória a Deus e publica isso nas suas redes sociais. Ei, espere aí, nem ao menos o salveis. Glória a Deus. Aí você copia e cola. E Jesus está ensinando nos seus evangelhos: não os salteis, não os receba em suas casas. E você não só deixa ele entrar na sua casa, como bota ele na sala de visita, com a televisão ligada, projetando o vídeo dele. Ei, mais uma vez eu vou lhe dizer, e por favor preste bem atenção: quem não julga bem será réu do juízo. O caminho da verdade está sendo blasfemado porque alguém que prega mentiras está sendo acolhido por nós. É dos nossos, fala no nome de Jesus. É dos nossos, ele prega a verdade. É dos nossos. É dos nossos. Olha só como ele prega bonitinho. E João lá atrás não dê nem a paz do Senhor a ele. E aí, irmãos, eu sei que quando para esse silêncio, está todo mundo pensando assim: e quem é que está com a razão? Esse é o seu papel. Aleluia. Esse é o seu papel como igreja. Desperta tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Glória a Deus. Muitas vezes estamos como inocentes útil. Olha só, 2 Timóteo, o texto original fala de mulheres, mas eu quero substituir. Tem uma causa porque Timóteo está falando de mulheres ali, naquele tempo. Para nós, pode generalizar, tirar o gênero aí e colocar para a humanidade toda. Funciona. 2 Timóteo 3,6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas homens, vou mudar para homens, nécios, carregados de pecados.
levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Assiste culto, vai para a igreja, mas é inocente e útil. Só repercute o que não deve. Só publica o que lhe agrada ao seu próprio coração. A Bíblia chama de mulheres nécias, mas eu estou chamando de homens, porque posso incluir todos os gêneros aqui. É assim que estamos vivendo. Olhamos para as coisas que estão acontecendo e não fazemos o julgamento. De novo, e repito o que disse a semana passada: deixa nas mãos de Deus. Deixa não, Deus te levantou para você ser um juiz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Julgamento. Sendo um bom juiz. Aleluia. Mas você fala assim: mas o meu inimigo aí, meu pastor, é muito grande. É 1 milhão de pessoas do lado de lá e você sozinho do lado de cá. Eu quero falar com você que o outro, que nós já citamos aqui, diante de uma afronta à verdade de Deus, diante de uma afronta ao povo de Deus, sabe o que fez Davi? Não tem ninguém para lutar não? Deixa que eu vou lutar com o gigante. Glória a Deus. Aleluia. Não tem ninguém. Não, porque ele é campeão dos filisteus. Ei, não importa o tamanho do gigante, porque Deus levantou um povo na terra, não para ser grande em estatura, mas para ser grande no poder de Deus. Glória a Jesus. Glória. Somos nós que fomos incumbidos da tarefa de não permitirmos, e eu quero terminar, não permitirmos que o mal se estabeleça entre nós, porque seremos os réus. Nós seremos os réus. Causadores e culpados. Mateus capítulo 13, versículo 25. É a parábola do joio e do trigo. Você conhece bem a parábola, eu já estou terminando. A parábola fala sobre os semeadores, e Jesus está comparando a seara com o reino dos céus, com o reino de Deus. E o texto é interessante porque todos nós só lembramos da parte final. Não, quem vai arrancar o joio e o trigo é o Senhor da seara. A gente só lembra disso. A gente só lembra dessa parte. Não é verdade? Essa é a parte fundamental da nossa parábola. Mas eu queria trazer você para um texto que é desprezado no meio da parábola. Eu acho que eu já falei aqui sobre ele. Mateus 13, 25 diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vamos ficar só aqui. Preste bem atenção na parábola. Quando Jesus está fazendo a comparação, ele não diz assim: não, o joio nasceu aí sozinho. Ou ele diz assim: não foi eu que dei semente contaminada para vocês. Não. A parábola é bem clara. Veio um inimigo enquanto vocês dormiam. Ah, quantas heresias têm entrado na nossa igreja porque você ficou dormindo. Quantas mentiras têm sido pregadas nos nossos púlpitos porque você ficou dormindo. Quantas vezes você sabe que aquilo que estão pregando ali não corresponde às escrituras, mas você ficou calado porque você preferiu ficar dormindo. Aí depois que o caso está perdido, corre para Jesus, corre para o Senhor da seara. Senhor, tu quer que a gente arranque o joio do meio da seara? Depois que deixou o joio ser plantado, qual deveria ser a atitude dos semeadores?
tomar conta da seara, para que o inimigo não se aproximasse. Aleluia. É verdade, aleluia. Causadores e culpados. E aqui, irmãos, cinge os lombos aí, por favor. Está preparado? Causadores. Eu, Pastor Paulo, Joseli, irmão Samuel, os líderes. Nós somos os causadores disso. Quer que eu prove? Somos nós quem permitimos que eles entrem na nossa congregação. Sou eu, como pastor, que devo livrar o rebanho dos lobos. Sou eu, como pastor, que devo orientar o meu rebanho o melhor aprisco. Eu sou o causador disso. Sou eu quem estou dormindo e deixando acontecer o que quiser. E por que o líder faz isso? Para não magoar você. Às vezes. Ou às vezes por interesses particulares. Quem são os causadores deste dano na seara do nosso mestre? Deus nos deu uma semente limpa. Preste bem atenção no que eu estou me dizendo. Deus nos deu uma semente boa. Deus não deu semente misturada com joio. Ele nos deu uma semente boa para que nós plantássemos. Mas os culpados são os liderados. Nós somos os causadores, mas vocês são os culpados. Sabe por quê? Porque você só se levanta contra o seu pastor nas coisas que você lhe acha agradável. Mas quando a heresia chega, você fica caladinho. Se o pastor mudar a posição da cadeira, tem gente que desvia. Tem gente que desvia se o pastor mandar desligar o ventilador. Porque vocês não sabem como isso incomoda a gente que está aqui pregando. Mas tem gente que desvia. Mas o falso profeta entra na igreja, prega, sai, você ainda pede o telefone dele para convidar de novo. A igreja está dormindo. E aqui nós precisamos assumir a nossa culpa se não quisermos sermos réus. Porque deixa eu te falar uma coisa. Falo em sério. Alguns anos atrás eu estava fazendo uma escola bíblica dominical em minha casa. A gente fazia sempre. Paramos um pouco. E o meu filho Jonas, ele me disse assim, tem muito tempo. Não sei nem se ele lembra, mas Vilma com certeza lembra. Ele disse assim, pai, quando não tiver mais igreja evangélica, eu vou ensinar aos meus filhos em casa. Naquele momento, aquela palavra entrou no meu coração como uma bomba. E eu entendi que era Deus falando comigo. Não são as igrejas evangélicas que vão acabar. É a mensagem do evangelho que vai ser tão contaminada que você não vai valer a pena estar nestas igrejas. Mas isso só vai acontecer se você deixar. É verdade. Glória. Queridos, por favor, eu preciso falar. Não há um tempo da minha existência dentro da Igreja Assembleia de Deus que as coisas tenham mudado tanto. O que é, pastor, que mudou? É que no meu tempo, poder de Deus era batismo com o Espírito Santo, cura divina, milagres e maravilhas. Aí a gente vai para o culto. Hoje Deus derramou o seu poder. O que foi que aconteceu? Anote, por favor, todas as vezes que você for para um culto, que a pessoa lhe disser que foi bênção, que aconteceu, Deus na terra, o que foi que aconteceu? Quer que eu lhe diga o resultado? Zero.
Nada. Não aconteceu nada. Eu não estou dizendo que Deus parou de fazer. Eu estou dizendo que você está deixando de entrar doutrinas de perdição. Coisa que só alegra o coração da plateia, mas desagrada o coração do Deus que é todo poderoso. Eu falei hoje com uma pessoa, Davi, ele dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de Davi estava em sair da sua casa para ir para a casa do Senhor. E como é que é seu culto? A mesma coisa de sempre. Hoje, vou para o culto para ver se eu me alegro. Não é? Aí se o culto não for de seu agrado, você volta, não sei nem para que eu fui para a igreja. E como é o culto do seu agrado? Não, tem que ter poder de Deus. Aí você pergunta, o que foi que aconteceu que você viu que foi poder de Deus? Teve alguém batizado com o Espírito Santo? Não. Teve alguém curado? Não. Só teve algo que me agradou no culto. Revelações repetidas. Revelações genéricas. Sabe o que significa revelação genérica? Eu vou explicar para que quando você estiver ouvindo você saiba muito bem. Deus está me dizendo que aqui tem uma pessoa com problemas familiares. Levanta a mão quem tem problemas familiares, eu vou ficar com a minha mão em pé. Deus me mostrou que aqui tem uma pessoa que o filho está nas drogas. Eu não vou levantar minha mão porque eu não tenho, mas eu tenho certeza que alguém aqui tem. Alguém aqui tem. Se tiver um público maior, então você arruma uns 500 numa pancada só. E você, oh, Deus maravilhoso! Ô irmão, revelação é: olha, Davi, o que tu fez em oculto, a mulher de Urias que tu pegou escondido, isso é revelação, irmãos. Revelação é Daniel com Nabucodonosor, isso é revelação. Olha, eu não vou contar o sonho não. Que eu sei que esses caras aqui é sabido. Eu conto o sonho, eles dizem que a interpretação é essa, eu vou fazer o quê? Eu quero saber qual foi o sonho e qual é a revelação. Aí os homens lá dizem assim: isso aí não é possível entre os humanos, isso só é possível com os deuses que não habitam a carne. Agora a revelação genérica até eu faço aqui. Várias. Se eu quiser fazer. E vocês estão aí para entender se eu estou fazendo ou não. Irmão, se levante do seu lugar e não permita que estas coisas contaminem a igreja do Deus vivo, porque essas mentiras estão blasfemando o caminho da verdade. Outro dia eu vi revelação sobre sexo de criança, sobre com quem ia casar e outras coisas mais. Resultado, deu tudo errado. Quem foi que errou? Foi Deus? Ah, não, porque o profeta se equivocou. Mas eu já vi outras vezes que ele acertou. Loteria tem gente que acerta também. Queridos, por favor, se levante, nós já vamos encerrar. Se levante como um verdadeiro cristão, verdadeiro homem e mulher de Deus, e faça o julgamento agora, porque senão meus filhos serão réus do juízo, eu serei réu do juízo, todos nós seremos réus do juízo, e o juízo de Deus é verdadeiro, é justo, é infalível.